Olá, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. Meu nome é Marcos Venício e quero já convidá-la e convidá-lo para a nossa aula de número 109 da obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Na aula de hoje, já indo direto ao ponto, vamos dar continuidade à mensagem que iniciamos na aula passada, a aula de número 108, que foi a respeito do desencarne através do suicídio, né, de um ateu, o senhor JBD. Vocês devem lembrar, atenção, quem não assistiu ao vídeo 108, por gentileza, pare agora, de assistir esse vídeo, porque você não vai entender nada. Procure assistir o vídeo anterior, o vídeo 108, então, antes de assistir esse, tá ok? Então você vai lá, assiste o vídeo 108 e aí volta e assiste esse 109 agora, o 109º vídeo. Porque nesse vídeo 109, nós vamos então ver, vamos ouvir a evocação do espírito do irmão do senhor JBD. Lembram que na evocação o espírito do irmão dele estava ao lado durante a evocação, porém o mesmo, né, o JBD, não tinha consciência disso, não tinha a percepção disso. Então a sociedade o evocou e os preâmbulos, né, inclusive no texto, a evocação do irmão é, é, do senhor JBD, né, o suicida, professando-se nas mesmas ideias, mas que não se suicidou. Então o irmão do suicida era ateu também, porém não foi suicida. Não foi suicida. Embora infeliz, ele está mais calmo, né? O irmão dele bem mais calmo. E um detalhe interessante, a sua escrita é limpa e legível. Lembra que a escrita do anterior irmão dele, em certo momento, era até ininteligível. Então houve a evocação com os trâmites normais, a qual, né, ao chamamento da evocação, o irmão lá do ateu, do senhor JBD, responde da seguinte forma: possa o quadro de nossos sofrimentos vos ser uma lição útil e vos persuadir de que uma outra vida existe, onde se expia suas faltas, a sua incredulidade. Minha nossa, é como Kardec escrevia e nos passou, e eu acho isso fenomenal. Olha só o espírito ateu, né? Confessando que, olha, existe uma outra vida após a morte, ou seja, não existe o nada. Se ele tivesse dito só isso, e pronto, calado, não tivesse dito mais nada, já seria de uma importância enorme, enorme. Mas ele prossegue, né? Na seguinte pergunta, a sociedade pergunta, né? A sociedade de estudos: vede-vos reciprocamente com o vosso irmão que acabamos de chamar? Ou seja, você está vendo o seu irmão também? A resposta dele: não, ele foge de mim. E aí Kardec escreve uma explicação muito interessante mesmo. O porquê de os irmãos não se verem, né? Eu vou ler porque vale a pena, olha só. Poder-se-ia perguntar por que os espíritos podem fugir no mundo espiritual, onde não existem obstáculos materiais, nem retiros escondidos à visão. Tudo é relativo nesse mundo e em relação com a natureza fluídica, quer dizer, energética, grifo meu, dos seres que o habitam. Só os espíritos superiores têm percepções indefinidas. Nos espíritos inferiores, elas são limitadas e, para eles, os obstáculos fluídicos, ou seja, energéticos, de novo grifo meu, fazem o efeito de obstáculos materiais. Quer dizer, por questões energéticas, e aí envolve sintonia, envolve a natureza do espírito, que pelo menos para mim, nas minhas pesquisas, cada vez mais eu estou certo de que a natureza do espírito é eletromagnética. Resumindo, espírito é luz.
é luz, mas isso é uma questão muito técnica e não cabe essa análise, pelo menos aqui e agora. Mas então, continuando, os espíritos furtam-se a visão uns dos outros, por um efeito de sua vontade, que age sobre o seu envoltório perispiritual e os fluidos ambientes, ou seja, tem a ver com o perispírito, lembrando lá das propriedades do perispírito, e tem a ver também com os fluidos ambientais, ou seja, a energia ambiente, grifo meu, mais uma vez. Mas a providência que vela cada um individualmente, isto é, por todos os seus filhos, deixa-lhes ou recusa-lhes essa faculdade, segundo as disposições morais de cada um, segundo as circunstâncias, é uma punição ou uma recompensa. Então, essa propriedade complexa, assim, que não cabe nesse estudo, mas como foi citado aqui largamente, depende de variáveis de cunho energético, depende de características morais e depende também de características energéticas ambientais. Essa foi a explicação do Allan Kardec. Vamos à próxima questão, então. Sois mais calmo que ele. Poderíeis nos dar uma descrição mais precisa de vossos sofrimentos? O irmão mais calmo, né, mais tranquilo, lembrando que ele não se suicidou. Então, eis o relato dele. Sobre a terra não sofreis em vosso amor próprio, em vosso orgulho, quando estáis obrigado em convir com os vossos erros? Vosso espírito não se revolta ao pensamento de vos humilhar diante daquele que vos demonstra que estáis no erro? Pois bem, que credes que sofre o espírito que durante toda uma existência se persuadiu de que nada existe depois dele, que tem razão contra todos? Quando se de repente encontra-se em face da brilhante verdade, está aniquilado, está humilhado. A isso vem se juntar o remorso de ter podido por tanto tempo esquecer a existência de um Deus tão bom, tão indulgente. Seu estado é insuportável, não encontra nem calma, nem repouso, não encontrará um pouco de tranquilidade, senão no momento em que a graça santa, quer dizer, o amor de Deus, tocá-lo, porque inteiramente, aliás, porque o orgulho é o orgulho, porque o orgulho se apodera de tal modo de nosso pobre espírito que o envolve inteiramente, e lhe é necessário ainda muito tempo para se desfazer dessa veste fatal. Não é senão a prece de nossos irmãos que pode nos ajudar a nos desembaraçarmos dele. Ou seja, sofremos pelo nosso orgulho, né? Orgulho, egoísmo, prepotência, cobiça, enfim, sofremos por isso mesmo. O orgulho ferido, você com a sua certeza, tendo provado por A mais B que você estava errado, que as coisas não eram do jeito que você achava não era do jeito que você tinha certeza. E é isso que lhe põe por terra, né? O orgulho ferido que afeta, desculpa, até o amor próprio. E de novo, né, a prece. De novo, o efeito benéfico da prece. Inclusive, na próxima pergunta, é a seguinte, pergunta que se faz ao espírito, né? Quereis falar de vossos irmãos viventes, os espíritos? E ele diz simplesmente de uns e de outros. Próxima pergunta. Enquanto conversávamos com vosso irmão, uma pessoa aqui presente orou por ele. Presta atenção, gente, olha que interessante. Enquanto conversávamos com o vosso irmão, o suicida lá, o senhor JBD, uma pessoa aqui presente orou por ele. Essa prece lhe foi útil? Olha a resposta. Ela não será perdida. Se recusa a graça agora, isso lhe virá quando estiver no estado de recorrer a essa divina panaceia.
Olha que coisa interessante, né? A prece é sempre útil. Pode ser até que o destinatário dessa prece não queira receber naquele momento, mas cedo ou tarde, quando ele estiver passivo, mais consciente, mais calmo, ele recebe essa prece e usufrui dos benefícios de que dela vem. Tem uma nota muito interessante que o Kardec nos explica aqui, né? Vemos aqui um outro gênero de castigo, mas que não é o mesmo em todos os incrédulos, independentemente do sofrimento. É a necessidade para esse espírito de reconhecer as verdades que renegara quando vivo. Suas ideias atuais denotam um certo progresso, comparativamente com outros espíritos que persistem na negação de Deus. Já é alguma coisa e um começo de humildade em convir que se está enganado. É mais que provável que na sua próxima encarnação o incrédulo terá dado lugar junto de si ao sentimento inato de fé. E é verdade, quando se arrepende consciente e sinceramente no mundo espiritual, com certeza isso ecoa na próxima existência e a pessoa nasce com aquela intuição, com aquela semente espiritual, digamos assim, dentro de si, e ele passa a intuitivamente acreditar. A partir daqui, gente, é aula. A comunicação encerrou aí. E a partir daqui é aula, aula de mediunidade, aula de espiritismo, porque olha só, dada pela sociedade, claro, e nos ensinada, nos passada aqui por Allan Kardec, quando ele escreve o seguinte: tendo transmitido à pessoa que nos pediu fazê-las o resultado dessas duas evocações, dela recebemos a resposta seguinte. Lembrando que um amigo, né, um parente, uma pessoa íntima do senhor JBD, o suicida, ele que recomendou essa evocação. A evocação foi mostrada para essa pessoa, o texto, né? E vê a resposta dela. Olha só. Não podeis crer, Senhor, o grande bem, está falando com Allan Kardec, né? Não podeis crer, Senhor, o grande bem produzido pela evocação de meu sogro. Olha só, o senhor JBD era o sogro dele. E de meu tio, o outro irmão dele, né? Nós os reconhecemos perfeitamente. A escrita do primeiro, sobretudo, tem uma analogia impressionante com a que ele tinha quando vivo. Tanto melhor que durante os últimos meses que passou conosco, ela era brusca e indecifrável. Nela se encontram as mesmas formas da letra, de parágrafo e de certos itens da letra. Quanto às palavras, às expressões e ao estilo, é ainda mais impressionante. Para nós, a analogia é perfeita, a não ser que está mais esclarecido sobre Deus, a alma e a eternidade que ele negava tão fortemente outrora. Estamos, pois, perfeitamente convencidos de sua identidade. Deus disso será glorificado pela nossa crença mais firme no Espiritismo, e nossos irmãos, espíritos e viventes, com isso se tornarão melhores. A identidade de meu irmão não é menos evidente na diferença imensa do ateu ao crente. Reconhecemos o seu caráter e o seu estilo, o seu boleio de frases. A propósito, uma palavra, sobretudo, nos impressionou, foi a de panaceia. Lembra que ele falou em panaceia? Era a sua palavra habitual, dizia-a e a repetia a cada instante. Olha só que interessante a comprovação por parte do parente de que as mensagens foram autênticas, inclusive com um reconhecimento de forma literária, de forma da palavra, de uma palavra em específica que o espírito usava quando em vida. Olha só, tem mais aprendizado para nós. Comuniquei essas duas, o genro lá, né, a pessoa a quem Kardec estava se dirigindo. Eu comuniquei essas duas evocações a várias pessoas que se impressionaram com a sua veracidade, mas os incrédulos, aqueles que partilham as opiniões de meus dois parentes, desejam respostas ainda mais categóricas. Que o senhor D, por exemplo, precisasse o local onde foi enterrado,
aquele onde se afogou, de que maneira dali foi retirado, etc., para satisfazê-lo e convencê-los. Não poderíeis evocá-lo de novo, e nesse caso, poderíeis bem lhe endereçar as seguintes perguntas: onde e como se cumpriu o seu suicídio? Quanto tempo ficou debaixo d'água? Em que lugar o seu corpo foi encontrado? Em que lugar foi enterrado? De que maneira, civil ou religiosa, procedeu-se a sua inumação? Etc. Olha só, né? A pessoa, os amigos ateus também, incrédulos, querendo colocar o espírito à prova, né? Querendo até exigir do espírito uma prova que o próprio parente já se deu por satisfeito. Olha a resposta do Kardec. Aliás, ainda a continuação do genro, né? Quereis, eu vos peço, Senhor, fazer responder categoricamente a essas perguntas, que são essenciais para aqueles que ainda duvidam. Estou persuadido do bem imenso que isso produzirá. Farei de modo que a minha carta vos chegue amanhã, sexta-feira, a fim de que possais fazer essa evocação na sessão da sociedade, que deverá ocorrer nesse dia. Eu fico até pensando, será que a incredulidade era só dos amigos dele mesmo? Ou esse genro também não compartilhava de um pouco de dúvida, não, hein? Hein? Será? Bom, respondemos, agora olha a nota da sociedade. Respondemos a essa carta por causa do fato de identidade que ela constata. Aqui juntamos a resposta que lhe demos para a instrução das pessoas que não estão familiarizadas, desculpa, estou engasgado aqui, não estão familiarizadas com a comunicação de além túmulo. E olha só a aula que se dá agora. E atenção, principalmente os curiosos e os curiosos que tudo que querem é conversar com os mortos, com os espíritos dos que morreram, como se eles estivessem ao nosso dispor o tempo todo, como se eles compartilhassem das nossas curiosidades. Aí a resposta da sociedade agora, né? A resposta do Allan Kardec. As perguntas que nos pedisdes endereçar ao espírito de vosso sogro, sem dúvida, são ditadas por uma louvável intenção, a de convencer os incrédulos, porque em vós não se mistura nenhum sentimento de dúvida e de curiosidade, mas um conhecimento mais perfeito da ciência espírita vos faria compreender que são supérfluas. Todas aquelas perguntas são supérfluas. Primeiro, pedindo-me para fazer os vossos parentes responderem, categoricamente, sem dúvida, ignorais que não governamos os espíritos à nossa vontade. Eles respondem quando querem, como querem e frequentemente como podem. A sua liberdade de ação é ainda maior que de sua vida, e eles têm mais meios de escaparem ao constrangimento moral que se quisesse exercer sobre eles qualquer tipo de comando e ou controle. As melhores provas de identidade são as que dão espontaneamente, de sua própria vontade, ou que nascem das circunstâncias, e, na maior parte do tempo, é em vão que se procura provocá-las. Vosso parente provou a sua identidade de maneira irrecusável, segundo vós. É, pois, mais que provável que recusaria responder a perguntas que, com razão, pode considerar como supérfluas e feitas tendo em vista satisfazer a curiosidade de pessoas que lhe são indiferentes. Poderia responder como fazem frequentemente outros espíritos em semelhante caso. Para que serve perguntar coisas que sabeis? Acrescentará mesmo que o estado de perturbação e de sofrimento que se encontra deve lhe tornar mais penosa as pesquisas desse gênero. É absolutamente como se quisesse constranger um doente que pode apenas com dificuldade pensar e falar a contar os detalhes de sua vida. Isso seguramente seria faltar às considerações que se deve à sua posição. Incrível, né, a lógica de Kardec. Por que perguntar coisas que você já sabe? Isso tem lógica? Tem
Algum sentido isso? Quanto ao resultado que disso esperais, seria nulo ficar disso persuadido. As provas de identidade que foram fornecidas têm um valor bem maior, por isso mesmo que são espontâneas e nada podia pôr sobre o seu caminho. Se os incrédulos não estão satisfeitos, não estariam mais, talvez menos ainda, por perguntas prévias que poderiam suspeitar de conivência. Interessante, né? Esses que alegam que queriam essas respostas para não terem mais dúvida, talvez realmente Kardec está certíssimo. Talvez eles ficassem com mais dúvida ainda. Talvez, já foi dadas as respostas, eles sabiam, foram buscar as respostas e não os espíritos. Muito interessante isso. Há pessoas a quem nada pode convencer, veriam com seus olhos os vossos parentes em pessoa e disseiam joguetes de uma alucinação. Já dizia Jesus, né? Bendito aqueles que não viram e creram, porque na verdade cada um só acredita no que quer. E Kardec encerra da seguinte forma: 2 palavras ainda, Senhor, sobre o pedido que me fazeis, de evocar no mesmo dia em que deveria receber a sua carta. As evocações não se fazem assim, com uma varinha de condão, não. Os espíritos não respondem sempre ao nosso chamado. É necessário para isso que possam ou que queiram. É necessário, além disso, um médium que lhes convenha e que tenha a aptidão especial necessária, que esse médium esteja disponível num momento dado, que o meio seja simpático ao espírito, etc. Todas circunstâncias pelas quais não se pode nunca responder e que importa conhecer quando se quer fazer a coisa seriamente. E aí Allan Kardec dá o golpe de misericórdia, né? Explicando lá para o genro, né? do sogro lá, que não é assim como você quer, não. Não é uma brincadeira, não. Não é uma coisa... não é uma coisa insensata, não. Há todo um preparo, há toda uma escola, há toda uma ciência. Não é assim do jeito que se quer, não. É um fenômeno natural, sim, mas com regras próprias, com regras bem particulares. E aprende-se essa regra no estudo da doutrina espírita, sobretudo no guia dos evocadores, ou guia dos médiuns, que é o livro dos médiuns. Bom, foi essa aula de hoje. Que aula! E que aula maravilhosa! Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixem aí nos comentários. Transfiram, divulguem essas mensagens para as redes de vocês, para atingirmos o maior número de pessoas e esclarecermos as pessoas que espiritismo é ciência, é estudo, é coisa muito séria. Amemo-nos como Jesus nos amou. Beijo no coração de todas e todos e até a próxima videoaula. Tchau.